Vamos falar das farinhas. Deixa eu chegar aqui pertinho da Andréia para falar sobre isso. Eu quero que você mande suas histórias de vida pra gente também, tá? E os problemas da sua região. Tá com problema na sua região? Tá tendo muito assalto, a galera não tá resolvendo os problemas da tua região, a rua tá esburacada demais, o ônibus não tá chegando direito, tá ficando sem água, sem luz. Manda pra gente. Se você dividir a sua história com a gente, eu te ajudo a cobrar as autoridades. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Você manda pra gente e eu tento te ajudar da melhor maneira possível, contando aqui a sua história e cobrando quem tem que resolver o problema. Beleza? Nosso compromisso. Pode mandar. Usa esse espaço aqui, tá? Deixa eu falar com a minha amiga Andréia mais uma vez. Andréia Marim, que é nutricionista. Um beijo mais uma vez. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Vamos lá. Farinha de trigo integral, farinha de chia, são várias. A gente vai chegar em todas, mas eu quero começar falando da tradicional, da farinha de trigo branca. Por que ela se transformou numa vilã tão grande da alimentação? A gente cresceu, eu sou de origem italiana, na minha casa tudo sempre foi feito com muita farinha. Sempre foi muita torta, muita pizza, muita massa. Ou seja, a farinha foi, sem nenhum exagero, a base da minha alimentação, a vida toda. Então, quando ela deixou de ser algo visto como saudável, foi uma necessidade de adaptação muito grande, não só para mim, mas para muitas pessoas. O que aconteceu? Então, assim, a alimentação inadequada, excesso de fast food, muitos alimentos processados, muitos biscoitos, muito farináceo desse jeito, acaba causando algumas reações alérgicas ou até uma intolerância por causa desse consumo exagerado. A gente consumiu farinha demais, é verdade? Foi isso? Então, na verdade, sim, você começa a consumir mais a farinha de trigo e esquece dos outros nutrientes, como fruta, verdura, legumes. Então, assim, fica um excesso de farinha. Eu admito. Né, do trigo, da proteína do trigo, que é o glúten, que ele pode ser irritante. Pode dar reação alérgica, pode dar uma intolerância alimentar, como também ele é evitado para indivíduos, né, celíacos, que têm essa restrição à metabolização do glúten. Mas tudo bem, a gente tem o celíaco, que é aquela pessoa que é resistente. Mas você tem, por exemplo, eu não sou resistente, eu não sou celíaco. E uma vez, uma endocrinologista me falou o seguinte, falou, olha, você está cortando a farinha, porque eu diminui muito, quase cortei. Eu não vou te dizer que eu cortei, mas eu diminui bastante. Eu falou, cuidado, não corte totalmente, porque você não tem resistência. Se você ficar sem comer nenhuma, você pode desenvolver uma resistência. Exatamente. É verdade? Você pode... Você tira totalmente do seu cardápio o trigo. A hora que você introduzir, vai te dar uma reação alérgica ou alguma intolerância alimentar. Então não é bom tirar tudo. O que eu faço hoje, eu como um pouquinho. Eu não tiro tudo. Pode misturar as farinhas, né? Ah, e de vez em quando eu como. Então, vou comer minha pizzinha? Beleza. Então, às vezes eu como a pizzinha normal, com a massa tradicional, não a massa integral. Eu faço isso para não criar essa resistência que eu não tenho. Isso, porque acaba assim, agredindo a mucosa do intestino delgado, né? Então, começa a dar irritação, pode dar gases, flatulência, então, diarreia. A gente pode dizer, então, que ela não é uma farinha saudável? Se a gente tiver que escolher? Não digo necessariamente que não é saudável. Acho que numa alimentação equilibrada, a gente pode introduzir sim a farinha. Ela não pode estar exagerada? Exagerado, consumo exagerado. Quando a gente vai para a farinha integral, a gente tem benefícios em relação à farinha branca? Então, o que acontece? Quando a farinha branca, ela é feita da parte interna do grão. Né? A branca é feita da parte interna do grão. Então, ela é pobre em fibras. Né? E nutrientes. Então ela é pobre em fibras e nutrientes. É a branca, isso. Tá. Por isso ela tem um índice glicêmico maior, uma velocidade maior de absorção. Tá. Então, assim, de repente, para uma prova de um atleta, seria interessante, porque ela tem absorção rápida. Quando eu treinava, quando eu competia, eu nadava, à noite eles recomendavam que a gente comesse macarrão, lasanha, era para comer mesmo, porque quando tinha prova no dia seguinte de manhã. Aumenta o glicogênio muscular. Exatamente. Então eles recomendavam. Meu técnico, hoje enfia o pé na lasanha. Não, agora não dá para colocar integral se for num caso desse, né? Porque a integral já é feita com a parte externa do grão. Você tá vendo? Até a farinha branca tem seus benefícios, é só você saber usar ela com inteligência, certo? Certo. E aí quando você vai para integral, qual é a vantagem da gente usar a integral? Então, ela é rica em fibras, né? Tá. Que vai favorecer a saciedade, auxiliar o trânsito intestinal e também nutrientes, né? Todo o nutriente da farinha está na casca, então que a gente conseguiu preservar na farinha integral. Mas ela tem glúten também. Também tem glúten. Então ela não serve para o intolerante, a farinha integral. Não serve. Mas entre a branca e a integral vai ter um pouquinho... Ela mais tem benefícios, tem mais benefícios. Tem as fibras, vai ter redução de absorção de gordura, controle de colesterol, controle de diabetes. Então
só traz bastante benefício. As fibras, né, trazem todos esses benefícios. Então pronto, já vimos uma vantagem aqui. Então, eu tô vindo pelas vantagens. Aí agora vamos lá. Você trouxe 3 opções aqui. Farinha de chia, depois eu vou chegar nas outras, mas essas 3. Chia, milho e mandioca. Me fale. Vamos falar assim, ó, vamos falar da mandioca e do milho. Vamos. Então, como a gente estava falando da farinha de trigo, ela tem uma carga glicêmica alta, uma absorção rápida e tem glúten. Tá bom. Já a de milho e a mandioca, ela não tem glúten, ela é isenta de glúten. Milho e mandioca sem glúten. Isso, só que ela tem uma absorção muito rápida, um valor calórico muito alto. Então tem que ser consumido moderadamente também. Não pode exagerar. Não Se pode teu objetivo exagerar. for perder peso, essa aqui não é uma substituição Não inteligente. Agora, se for para... Você precisa de uma energia num momento rápido, aí sim é uma opção inteligente para um trabalho mais pesado ou para um atleta. Tá, aí vai bem. Vai bem. Tanto a de milho como a de mandioca. E não tem glúten. E não tem glúten. Isso. Tá ótimo. E a de chia? Então, a farinha de chia, ela é rica em ômega 3, é rica em cálcio, ela ajuda também a prevenir a osteoporose. Olha que legal, vamos falar sobre isso daqui a pouco então. Ó, Vera lá. Farinha de chia, hein, Vera? Ela é boa. Posso recomendar? Então tá bom, já chego aí. Pronto. Também rica em fibras, é muito utilizado em dietas de emagrecimento, porque ela promove saciedade, você tendo saciedade por mais tempo, vai evitar compulsão alimentar. Olha que interessante isso. Ela vai dar saciedade, você vai ficar, ó, se sentir mais cheio. Aí você não vai sair comendo direto, você vai ficar mais tempo, você vai ficar sentir satisfeito durante mais tempo. Aí você não vai atacar a geladeira, é isso? E também, como a chia ela é extraída de uma semente, ela tem gorduras boas, né? Então vai promover o aumento do HDL, controle de colesterol. Perfeito, tá ótimo. Muito bem, vamos chegar aqui agora. Arroz, que é uma das minhas preferidas, como eu te falei, grão de bico e gengibre. E aí? Então, Eu acho, por que a minha opção cozinhando, tá, gente? Por que eu escolhi muito a de arroz? Repara que até a aparência, né? A farinha de arroz parece muito com a farinha de trigo. Então eu vejo a consistência muito semelhante. Aí é a que eu consigo, na hora de cozinhar, é a que chega mais perto pra mim. É a que eu consigo os resultados mais parecidos. E ela também é rica em fibra, não tem glúten, o índice glicêmico dela também ele é reduzido. Então ela é bem interessante de ela ter é uma boa usado. farinha? E a gente também tem a versão dela integral, né? Ah, também tem? É porque, na verdade, ela é o arroz processado, então está em formato de farinha, tanto que você pode fazer ela de forma caseira, em casa. 500 gramas de arroz. 500 gramas de arroz, vai lá, ensina. Você coloca no processador, vai virar uma farinha de arroz. Perfeito. Aí, se nós escolhermos o arroz integral, melhor, porque a gente vai conseguir todos aqueles benefícios que tem na farinha de trigo. A gente vai conseguir as fibras e os nutrientes. Eu consigo fazer quase as mesmas receitas usando uma farinha de arroz comparando quase com a farinha? as mesmas receitas consegue. O glúten, ele proporciona ao alimento a maciez, né? A flexibilidade. Então, assim, a consistência fofinha talvez não fique muito igual ao do trigo, mas dá para fazer bem semelhante. O interessante também é misturar com a de grão de bico. Você faz uma combinação, por exemplo? A de grão de bico, ela vai fazer uma emulsificação. Ela, nas dietas veganas, ela é muito utilizada para substituir o ovo nas preparações. De grão de bico, é mesmo? Então, se você colocar um pouquinho da de grão de bico com a de arroz, você vai conseguir aquela flexibilidade da massa um pouco mais aceitável. Olha só que dica boa. Então você pode usar um pouco da farinha de grão. Você pode usar só farinha de grão de bico, por exemplo? Também pode. Dá para fazer várias receitas com a farinha de grão de bico com bastante sucesso. Perfeito. Como é que é o índice glicêmico dela? O índice glicêmico dela também é baixo. Também é baixo, como a de arroz? Ela é como a de arroz. Então ela é indicada para dietas, por exemplo? Para dietas, para pacientes pré-diabéticos ou com diabetes, já é indicado. Se a gente fosse fazer um bolo de chocolate, eu e você vão agora pegar isso aqui, preparar o nosso forno aqui, fazer um bolo de chocolate, e a gente não vai usar farinha de trigo, qual você usaria? Então vamos usar que você gosta de arroz com a grão de bico. Podemos usar isso aí. E dá certo? Dá. E fica gostoso? Com certeza. Olha só que dica boa. E a de gengibre? Eu adoro gengibre. Fale. Então, a gengibre, olha lá. Grão de bico, o arroz, são tudo grãos, né? A mandioca, milho, a chia, que é uma semente. Agora o gengibre, ele é uma raiz. Então, a propriedade do gengibre é uma ação anti-inflamatória, antioxidante, ela vai combater seus radicais livres, ela também vai proporcionar energia e reparo muscular. Perfeito. Então, ele serve para pós-treino, para aliviar as dores musculares, pela ação anti-inflamatória. Funciona. Agora, para usar em receita, essa já tem sabor, né, menina? Então, ela vai ficar diferente. Um pouco... Isso, exatamente. Ela vai agregar. Então, você não vai usar numa receita só a farinha de gengibre. Então, a gente pode fazer a mistura do arroz com a grão de bico e um pouquinho de gengibre para realçar um sabor
se você quiser, para aquela preparação e para ter esses efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Perfeito, gostei disso. E aí você deixou duas ali, aveia e coco. Me fale delas. A aveia, ela é rica em beta-glucanas, que é uma fibra solúvel. Tá. Então, ela auxilia bastante a não absorver a gordura da alimentação. Então, ajuda bastante o processo de emagrecimento, como também ajuda na saciedade, no trânsito intestinal. Ela é boa, tá? Ela é muito boa. E agora, a de coco. Muitas pessoas falam pra mim assim, eu uso muito leite de coco substituindo o leite e tal. Pô, mas não fica com gosto, ou a manteiga de coco, mas tem sem gosto, né? Tem sem sabor. Para o óleo de coco, para manteiga de coco tem desodorizado, sim. Mas para farinha de coco a gente não tem. Não. Sempre vai ficar, vai ficar um gostinho residual de coco. Tá. Então, se eu for usar num salgado, por exemplo, eu preciso ter essa consciência. Tem. Você pode fazer uma panqueca com massa de coco, com farinha de coco, né? Tá. Só que ela vai ficar com aquele gostinho residual do coco. O que você indicaria, pensando em sabor, e aí a gente combinando o saudável com o gostoso? Por exemplo, para salgados, você recomendaria mais o quê? Grão de bico e arroz? Grão de bico, arroz, eu gosto da chia. Da chia também, para os salgados. E para os doces o quê? Aí a gente pode ir no coco. O coco. A aveia também pode ser também, salgado, né? E doce, ela não vai interferir muito no sabor. A de milho também vai bem nos dois, né? Nos doces também. E tomar cuidado só porque ela tem a carga glicêmica bem maior. Então não esquece disso. Essas duas aqui, carga glicêmica maior, é isso? Exatamente. As duas, né? Mais ou menos vamos comparar assim com uma colher de sopa equivale a um pãozinho francês. Uma colher de sopa? Então... Olha só, então você que acha que você tá substituindo todo, enchendo a farofa. Não, mas eu não tô mais comendo pão. Mas aí você faz põe um monte de farinha de mandioca no seu feijão lá, meu amigo, não vai adiantar nada, né? Não vai resolver o problema. Se você quiser emagrecer, obviamente, né? Tem pergunta de telespectador, deixa eu ver o que a galera mandou pra gente, vamos ver. É a Mariana, obrigado Mariana. A proporção é sempre... pergunta ótima. A proporção é sempre a mesma se for trocar a farinha de trigo por essas outras? Ótima pergunta, desculpa. Praticamente a proporção é a mesma, sim. Tá. Sempre a mesma. A quantidade que você usa da farinha de trigo, você pode estar usando a mesma quantidade das outras. Eu posso pegar uma receita e simplesmente substituir. A farinha. Mas aí tem que ver os ingredientes que tem nessa receita, né? Porque para dar essa consistência da massa. Às vezes você precisa acrescentar um ingrediente, porque dependendo da troca que você fizer, você vai perder a consistência. Uma das características do glúten, como o André nos explicou, é que ele dá aquela maciez. Sabe o pãozinho que fica tão macio, tão gostoso? Às vezes você faz um outro pão, ele vai ficar saboroso, mas ele não vai ficar tão macio. Aí você tem que buscar outros ingredientes para acrescentar, não é isso? Exatamente. Aí você tem que colocar substitutos ali. Como o ovo, mas o ovo já dá uma boa ajuda, mas como se a gente for pensar em dietas veganas, já não é. Não vai usar o ovo. Utilizar. Mas se a pessoa não é vegana, ela pode colocar um ovo. Ela acrescenta. Pode colocar uma manteiga ghee, aí vai emulsificando a massa, né? Para compensar essa elasticidade que nós perdemos. Exatamente. Tem mais pergunta do telespectador. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando. Vamos lá. Perguntinha na tela. A Patrícia. Obrigado, Patrícia. Eu gostaria de saber sobre a farinha de banana verde. Que legal. A gente não trouxe. Obrigado por trazer mais uma pra gente. Quais os benefícios? Me fala. Então, os benefícios da... Você vê como o nosso telespectador é incrível? Tem de esquecer de alguma coisa, a galera lembra. Obrigado. A farinha da banana verde, ela não é muito diferente como essas outras que nós estamos falando. Também é fonte de vitaminas, minerais, rica em fibras. E a farinha, especificamente, ela ajuda a não absorver a gordura. Então, assim, ela ajuda a eliminar. Parecida com a de gengibre, como você falou, é isso? Gengibre é ação anti-inflamatória e antioxidante. Qual que você falou que diminui a absorção da gordura de aveia? Da gordura de aveia, que tem a beta-glucana. Então a banana verde tem essa função também. Exatamente. E o índice glicêmico dela? Também é baixo. Também é baixo? Também é uma opção amido resistente. Gente, olha, isso foi um primeiro papo, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Numa próxima conversa que a gente fizer aqui, vamos combinar isso, André? A gente bola umas receitas aqui, e aí a gente faz uma substituição para mostrar pra galera. Sim, Fechado? Combinado. Adorei, obrigado. Obrigado, meu amor. Valeu, viu?